Olá, seja muito bem-vindo. Você que acompanha o meu canal, Café do Escritor. Aqui você ouve sobre livros, conhece novas formas de escrita, fica sabendo do universo da literatura, da ficção, da não ficção. Enfim, tudo que envolve o livro, tudo que envolve aquilo que a gente gosta de conversar, que os grupos também discutem. Então, a gente está em casa aqui. Seja muito bem-vindo. O nosso assunto hoje é sobre as mulheres, sim. Por que as mulheres publicam menos do que os homens? Você já parou para pensar isso? Sim, é verdade. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre o porquê isso acontece. Por que as mulheres participam tanto das atividades corriqueiras do mundo, do Brasil, estão em todas as áreas, em todas as funções, mas na área de publicação as mulheres são sempre minoria. E isso aqui no canal também. A interação com as mulheres é sempre muito grande, as mulheres participam, elas comentam, elas fazem os exercícios, elas dão retorno, elas estão, enfim, em todas as áreas as mulheres estão. Mas na hora de publicar, as mulheres ficam para trás. Dos últimos 5 livros que eu publiquei, dos 5 livros, um somente foi de mulher. Então é mais ou menos essa proporção. De 5 livros, um é de uma mulher. E esse vídeo é justamente para dar uma bronca nas mulheres. Sim, cadê vocês, mulheres? Cadê os livros de vocês? Onde é que estão as publicações de vocês? Eu recebo, sim, muitos textos de mulheres que me enviam para fazer uma análise crítica ou para começar um trabalho de edição, mas na hora de publicar, muitas vezes o livro não acontece. A mesma coisa na minha turma de alunos, 3/4 são mulheres, mas na hora de publicar as mulheres desaparecem. Você já parou para pensar por que isso acontece? Eu consegui alguns dados para trazer para vocês. Por exemplo, a 4ª pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita pelo Ibope em 2015, diz que as mulheres são a maioria dos leitores e são também as que mais influenciam outras pessoas a lerem. Porque as mulheres, elas influenciam os filhos, elas influenciam o seu cônjuge, influenciam, enfim, a família inteira. Os professores de ensino fundamental são, na maioria, mulheres. Então, sim, as mulheres têm esse poder de influência da leitura. E não somente isso, mas também leem muito mais do que os homens. E também tem mais informações aqui para vocês. Estudos em literatura brasileira feitos pela Universidade de Brasília identificaram que 70% dos escritores são homens. Os escritores lançados, com livros lançados, são homens. 58% dos personagens principais são homens. 78% são brancos e 85% são heterossexuais. Quer dizer, eu estou falando sobre mulheres aqui, sobre vocês mulheres, mas eu poderia estar falando sobre qualquer um destes grupos, porque a grande maioria de quem publica, dos autores que publicam, dos temas que publicam, são de homens. E aí, mulheres, como é que a gente faz? Vocês não vão reagir? Olha só, eu identifiquei alguns problemas que às vezes levam a essa estagnação das mulheres na hora de publicar os seus livros. E o primeiro assunto que eu identifiquei é o lado financeiro, é o dinheiro. Então a mulher, ela tem uma característica de ser cuidadora, ela mantém, a casa, ela mantém as pessoas que estão sob os seus cuidados, seja um filho, seja um cônjuge. Então ela tem essa qualidade de cuidar. E muitas vezes isso envolve a questão financeira. A mulher, por exemplo, às vezes tem R$50, ela não vai investir nela mesma, ela vai pensar, não, eu preciso guardar esse dinheiro para comprar comida, para comprar as coisas para casa, para ajudar os filhos e tudo mais. Então acaba que esse valor seja pensado para as outras pessoas e não para ela mesma. Por outro lado, também muitas mulheres dependem financeiramente de um cônjuge, de uma outra pessoa. Isso também muitas vezes inviabiliza que a mulher possa decidir que projetos ela queira tocar e que ela possa financiar, que ela possa levar adiante.
E por último, a questão financeira também é prioridade, né? Às vezes a mulher pensa, não, eu não posso me dar ao luxo de chegar e planejar dessa forma, porque eu tenho outras coisas que estão na minha frente. Então ela sempre vai deixando o plano pessoal para depois. E aí tem as questões de escrita mesmo. A mulher muitas vezes acha que a mulher é perfeccionista, né? Ela tem que ser perfeito aquilo que ela faz. Então, se não estiver perfeito, ela não vai se colocar de uma forma que vai se expor para mostrar o seu texto, mostrar o seu livro, mostrar aquilo que escreveu, porque ela geralmente, eu tenho visto isso com escritoras que eu tenho tratado, existe uma preocupação das mulheres pela perfeição, por aquilo estar no melhor ponto, e então sim é possível lançar, é possível mostrar esse texto. Senão, não mostra, não me arrisco, né? Mais ou menos isso que acontece. E isso a ponto de achar que se o texto não estiver pronto, você não mostra nem para uma amiga, nem para um amigo, nem para uma pessoa que possa ser um profissional que possa te ajudar. Eu tive um caso esses dias de uma aluna, que acho que eu já comentei em outro vídeo, que ela não queria nem mostrar para mim. Eu estava dando aula para ela, então ela não queria mostrar o texto sequer para mim. Tamanha era o medo, a resistência em se expor e colocar aquilo que ela escreveu para uma outra pessoa. E uma outra questão é em relação à baixa autoestima da mulher escritora. Então vai ter aquela que vai dizer, não, isso aqui são somente escritos que eu escrevia e botei na gaveta e não são relevantes, não são importantes, não valem apenas ser lidos ou ser expostos ou até mesmo ser publicados. Então vai ter aquela mulher que vai dizer, não, isso aqui é coisa de adolescente, que não tem o que fazer, mas isso aqui já passou, então eu não vou mexer com uma coisa que já foi, já passou o seu tempo. Outras então vão dizer, isso aqui é coisa de uma pessoa que se aposentou, que não tem mais o que escrever, então vai se dedicar à escrita, mas que não vale a pena então mexer e ser lido por outras pessoas. Então sempre essa questão de se colocar para baixo, de achar que aquilo que se escreve não é relevante, não importa, que aquele assunto não interessa a ninguém. E às vezes são coisas que as pessoas estão precisando discutir, as pessoas estão precisando conversar sobre isso, porque em muitos casos são questões femininas, são questões que afetam diretamente as mulheres. E as mulheres muitas vezes tratam desse assunto como se fosse uma coisa menor, uma coisa que representasse vergonha, que não fosse uma coisa relevante. Abordei alguns tópicos rápidos aqui em relação ao que impede as mulheres de se projetarem como escritoras, de apostarem na sua capacidade de escritoras, mas tem outras questões que fazem com que as mulheres se bloqueiem, se auto-sabotem e acham que não são capazes de se colocar como escritoras no cenário, enfim, para o seu público. Mas eu confio no poder das mulheres e quero dar algumas dicas para que você saia desse estado de achar que não consegue fazer, de que a sua escrita não é boa, de que o que você faz não interessa a ninguém, para que você comece sim a se valorizar e comece sim a mostrar o seu trabalho. E o primeiro ponto é, pense, as mulheres estudam mais, elas leem mais, elas estão em todas as áreas da sociedade e elas conhecem os problemas das mulheres, obviamente, melhor do que ninguém, né? Vocês conhecem os seus problemas, as suas questões, porque vocês vivem elas. Nós, homens, nós só observamos e às vezes a gente imagina algumas coisas, mas a gente não chega ao fundo do problema. Então, por que não abordar os problemas que vocês vivem, as questões pelas quais vocês passam, que vocês sabem que outras mulheres também passam pela mesma coisa? Existem inúmeros tópicos, inúmeros assuntos que podem ser abordados. É claro que você pode focar, por exemplo, um tema que atinja um grupo de mulheres, né? Mas no andar da carruagem, conforme você for escrevendo e depois conforme você for lançar esse material, esse assunto pode atingir um público muito maior. Mas você pode começar pensando em um tópico que atinja um grupo, um nicho,
algum problema que você identifica, algo que realmente faça com que as mulheres tenham dificuldades ou que seja uma questão importante para vocês. Eu vou comentar um caso da minha amiga Gabriela Di Laccio, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ela foi escolhida como uma das mulheres fantásticas. Inclusive tem uma reportagem sobre ela. É uma amiga nossa de muito tempo atrás e que foi para Londres. Ela é cantora lírica e lá ela identificou o seguinte: ela verificou que a maioria dos compositores que se toca, que se conhece, eram homens. Em algum momento ela se perguntou, na reportagem ela explica certinho, cadê as mulheres, né? Não existiam compositoras mulheres? E quando ela começou a pesquisar isso, ela descobriu uma coisa maravilhosa. Existem muitas compositoras mulheres que estavam esquecidas. Então ela fez isso em relação à música, mas você pode, por exemplo, pesquisar sobre outras mulheres fantásticas, né? Mulheres maravilhosas que também fizeram coisas extraordinárias e que estão esquecidas. Pode ser alguém do teu bairro, pode ser um familiar, pode ser alguém, enfim, alguém que você conheça ou que ouviu falar. Mas por que não falar de pessoas, de mulheres, de outras mulheres que enfrentaram dificuldades e que conseguiram fazer alguma coisa para ajudar a sociedade ou para ajudar elas mesmas, para sair de uma situação difícil? Por que não comentar sobre isso? E isso esse assunto você pode tratar como uma ficção, pode romancear, você pode fazer contos, pode fazer poemas, ou pode tratar numa não ficção também, contar a história exatamente como uma biografia. Então são inúmeras possibilidades de se tratar qualquer assunto desses. E os temas também são muito variados. Pode ser falar sobre abuso, pode falar sobre relacionamento, pode falar sobre saúde, questões espirituais, questões de criação de filhos. Então, assim, os assuntos são muito, muito, muito variados, né? Eu percebo que quando as mulheres fazem um grupo de WhatsApp ou de Telegram, o grupo bomba, é uma coisa assim, é muito assunto, é muita coisa a ser falada. Porque as mulheres realmente participam. Geralmente os grupos dos homens são quase mudos, né? Porque é uma palavra ou outra quando falam, né? Mas as mulheres têm muito a dizer. Então por que não aproveitar esse material para produzir textos de qualidade e lançar isso de uma forma para você se lançar como escritora? Você abraçar um assunto e usar isso para sua escrita. Então pesquise, estude, escreva, reescreva, mostre seu texto para outras pessoas, para um amigo, para uma amiga ou para um profissional, né? O importante é que você perca essa vergonha, esse medo de se mostrar, de mostrar aquilo que você escreve e passar isso adiante, para que isso realmente possa circular, passar para as outras pessoas e ter relevância. E sobre a questão financeira, na vida a gente dá prioridade para muitas coisas. Então, por exemplo, dos R$50 que eu falei anteriormente, por que então não separar R$5 para o seu projeto de escrita? Separe lá um dinheiro que você vai guardando, porque hoje em dia, você sabe, eu já comentei isso no canal, você até pode preparar um bom texto, encaminhar para as editoras, que são as editoras que publicam tradicionalmente. Não estou falando das prestadoras de serviços, estou falando de editoras que recebem o seu texto, que avaliam, que fazem um contrato, que você vai receber os royalties, né, e vão lançar o seu texto, né? Então você pode mandar sim para essas editoras, mas é bastante difícil alguém que não é conhecido no mercado ser aceito assim de primeira. Então eu trabalho com um livro independente, vocês sabem disso, e eu recomendo você começar com um livro independente. Se o seu livro for relevante, fizer sucesso, posteriormente ele pode até ser aceito por uma editora grande. Então isso pode acontecer sim. Mas então, para esse projeto independente, você precisa se preparar financeiramente também. Então faça uma poupança, economize um dinheiro, coloque o dinheiro num jarro, coisas assim, que você vai se preparando para esse momento que você vai precisar investir algum dinheiro. Também existem as famosas vaquinhas, né? Uma vez que você mostra o seu projeto para algumas pessoas e elas acreditam em você, você pode pedir para que elas contribuam também. Então assim, o dinheiro se consegue, o dinheiro se levanta. O dinheiro não deve ser um impeditivo para você nunca sair do zero, né?
muitas pessoas falam, eu não posso ser escritor porque eu não tenho dinheiro. Bom, primeiro você tem que escrever o seu texto e fazer algo relevante, algo bem feito. E depois você vai se preocupar com o dinheiro para lançar. Mas assim, vá pensando já em como você pode também fazer a sua parte nessa questão de levantar algum recurso. Então, escreva lá, meu projeto, né? Faça um local que você escreva meu projeto. E a partir disso você vai começar a contribuir e guardar o seu dinheiro para que esse projeto aconteça. Então, se permita isso, né? Como eu falei, muitas vezes as mulheres não se permitem, acham que não podem gastar um dinheiro para elas mesmas. Mas se permita isso. Você já fez a sua parte, está fazendo a sua parte, você pode sim ter seus projetos pessoais. Bom, a arte, ela tem esse poder, né? A arte, ela catalisa um momento, catalisa uma necessidade, ela pega uma situação e transforma isso em alguma coisa, no nosso caso é a escrita, para mostrar às pessoas e fazer com que as outras pessoas também se sensibilizem com isso e possam participar deste momento. Então, as mulheres têm muito poder nesse sentido. Elas conseguem congregar, elas conseguem conversar com outras mulheres de uma maneira muito mais direta do que os homens. Então, vocês têm esse poder, vocês conseguem em pouco tempo juntar um grupo de mulheres que conversam sobre um assunto. Então, aproveitem essa facilidade que vocês têm, não só para fazer seus projetos pessoais, mas também para dividir, para fazer projetos coletivos, né? Por que não juntar um grupo e fazer um projeto coletivo em torno de um assunto? Então, não espere os outros fazerem algo que você pode fazer, né? Comece pequeno, comece de uma maneira simples, mas faça, né? Tente fazer. E você, homem, que assistiu até aqui esse vídeo, parabéns! Você também pode fazer os seus projetos de uma forma similar e, quem sabe, ajudar alguma mulher que precisa de uma ajuda e participar e contribuir. Então, acho que todo mundo tem que fazer a sua parte e auxiliar outras pessoas que também estão querendo mostrar o seu trabalho. Isso para homens, para mulheres, para qualquer grupo que esteja precisando e querendo fazer a sua parte. Bom, eu senti que deveria falar sobre esse tema, sobre a escrita das mulheres e essa diferença entre homens que lançam livro e mulheres que lançam poucos livros, por conta desse retorno que vocês me dão. Então eu recebo o retorno das mulheres também, mas acaba que quem lança livros são os homens. Então eu fiquei pensando, alguma coisa eu preciso fazer em relação a isso. Então eu espero ter contribuído, espero ter colocado aquela semente na sua cabeça, né, para que isso germine, aquela ideia, aquela pulga atrás da orelha que faz você lembrar, não, eu preciso fazer a minha parte, eu quero botar aquele projeto para andar, eu vou resolver isso que eu tinha me proposto a fazer e eu vou finalizar esse projeto. Então, se este vídeo serviu para isso, eu já fico muito feliz. Então, muito obrigado você que me seguiu até aqui. Curta esse vídeo, compartilha, segue o canal e a gente se vê em outro momento. Um grande abraço e até mais.